Boa noite. Hoje é dia 24 de outubro de 2022. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil dá início a mais uma sessão do seu programa educacional de ciências farmacêuticas, que ocorre todas as segundas-feiras via plataforma Zoom, e cuja programação pode ser acessada no site da Academia. A palestra de hoje tem como título Farmacopeia Brasileira, como centenário, e será ministrada pela doutora Thais Corrêa Rocha. A doutora Thais é farmacêutica, mestre em farmacologia, servidora da Anvisa, onde atuou na coordenação de equivalência terapêutica, auditando estudos de farmacocinética, na gerência geral de medicamentos, apoiando tecnicamente o gabinete, participou do grupo ICHM10, discutindo validação de métodos bioanalíticos, e também no grupo IPRP, sobre nanomedicamentos, desculpa. Então, boa tarde à doutora Thais, e desejo a ela uma boa apresentação. Nós nos vemos, então, ao fim programado, mais ou menos 50 minutos de apresentação. Seja bem-vinda. Muitíssimo obrigada, né, pelas boas-vindas, pela apresentação. Espero que todos me ouçam bem, que tenhamos uma discussão bem frutífera para falar da nossa querida farmacopeia brasileira. Né? Eu digo querida e preciosa, né? Sabemos que temos um longo caminho a percorrer no sentido de aprimorá-la, de fortalecê-la, mas meu objetivo hoje aqui é conversar um pouco do passado, né, do presente e também do futuro, né, rumo ao centenário. Em 2026 alcançaremos essa grande marca. Se me permitem, eu vou compartilhar minha tela. Enquanto Thais compartilha, eu só esqueci de dizer que ela agora é a coordenadora da Farmacopeia Brasileira, né, do comitê gestor da Farmacopeia Brasileira, a razão pela qual ela está aqui convidada. Feita a correção. Desde junho. É porque foi uma nomeação relativamente recente, Vidotti. Sim, desde então, junho. não se preocupe, não. Foi. Você poderia confirmar se enxerga minha tela no modo apresentação? Com quem você está falando? Comigo? Com você mesmo, já que estamos, né? O áudio já está aberto. Se puder confirmar para mim, por favor. Se eu consigo. Assim. Não, acho que ela quer confirmar se já está em modo apresentação. Estou vendo completamente. Então, maravilha. Então, comecemos. Deixa eu monitorar o tempo aqui para que tenhamos também tempo para as nossas discussões. Então, como eu mencionei para vocês, estou, né, como representante da Farmacopeia Brasileira, com essa oportunidade de falar um pouco sobre essa preciosidade que temos no Brasil. E tenho alguns objetivos aqui para a nossa conversa de hoje. Eu sei que o público é bastante formado por profissionais já bem consagrados, que com certeza sabem bem o que é a farmacopeia brasileira, mas eu também preferi fazer um apanhado geral e algumas conceituações também básicas. Então, os objetivos da nossa conversa de agora é falar um pouco sobre o que é a farmacopeia brasileira e qual é a sua importância, como a farmacopeia brasileira se organiza, qual a sua estrutura, o que são os comitês técnico-temáticos, falar um pouco sobre o nosso presente e também sobre o nosso futuro. E nisso eu abordarei brevemente sobre o nosso plano estratégico quinquenal e aproveito para fechar minha fala fazendo um convite a todos os ouvintes para contribuírem com a farmacopeia brasileira. Então, logo mais, eu explicarei como podem fazer isso. Então, a farmacopeia brasileira é o código oficial farmacêutico do país, onde se estabelecem os requisitos mínimos de qualidade para os insumos farmacêuticos, os medicamentos e produtos para a saúde.
Então, esse trecho eu tirei até mesmo do prefácio, né, da última edição da Farmacopeia Brasileira. Ele é muito amplo, mas a Farmacopeia é ampla. A Farmacopeia é um compêndio amplo e abarca, de fato, gases medicinais, radiofármacos, né, especialidades farmacêuticas de uma forma geral, produtos homeopáticos, fitoterápicos. O que a Farmacopeia não abarca? Medicamentos veterinários. Muitas vezes somos questionados para isso. Somos até impelidos ou solicitados a nos manifestar acerca de medicamentos veterinários. Mas, desde já, afirmo que a Farmacopeia Brasileira não tem como escopo tratar dos medicamentos veterinários. E é importante se dizer que na Farmacopeia, né, estão os requisitos mínimos de qualidade, porque eu sei que muitos de nós, profissionais da área da saúde, profissionais da indústria, quando estamos diante de um novo projeto, de um novo produto a ser desenvolvido, às vezes utilizamos a Farmacopeia Brasileira como uma fonte de pesquisa inicial. Porque, de fato, para saber até a complexidade, se há alguma referência na Farmacopeia Brasileira acerca daquele produto ou daquele IFA, e, lógico, também outras tantas farmacopeias brasileiras. Outros vão além, utilizam as informações da Farmacopeia, incorporam na sua rotina de controle de qualidade, né, as monografias e os textos que são contidos no nosso compêndio. É importante fazer um aparato, né, um overview, um resumo da parte legal que norteia a Farmacopeia Brasileira. Então, eu começo essa parte mencionando a Lei 6360, de 1976. Essa lei dispõe sobre a vigilância sanitária, a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, ou seja, é uma lei muito ampla e ainda vigente, né? Ela já sofreu várias alterações, mas é uma lei vigente que se aplica à nossa realidade de vigilância sanitária. Então, quando pegamos o artigo 62, que eu trago aqui em destaque no slide, nós temos: considera-se alterado, adulterado ou impróprio para o uso o medicamento, a droga e o insumo farmacêutico, inciso 4, quando suas condições de pureza, qualidade e autenticidade não satisfizerem as exigências da Farmacopeia Brasileira ou de outro código adotado pelo Ministério da Saúde. Esse inciso 4º é muito importante para a gente entender até a aplicabilidade da Farmacopeia Brasileira, uma das. Quando realizamos, eu digo realizamos como Anvisa, agora não somente como Farmacopeia Brasileira, então quando a Anvisa realiza o ato de análise fiscal, né, a atividade de análise fiscal, o que representa isso? Ela, né, a Anvisa retém um produto ou suspeita de adulteração, falsificação, ou até mesmo para o controle, né, rotineiro dos produtos do mercado. Disse que essa atividade é uma análise fiscal. Essa análise é feita por laboratórios oficiais que utilizam as monografias presentes na Farmacopeia Brasileira. Somente na ausência de monografia na Farmacopeia Brasileira que outros compêndios são consultados e utilizados na análise fiscal. Então, tamanha a importância da Farmacopeia Brasileira. Por isso que é muito importante, e para isso nos esforçamos, para tentar incorporar no nosso compêndio novas monografias, novos métodos gerais, novos textos, porque sabemos que serão utilizados diretamente pelos laboratórios oficiais e, lógico, por outras indústrias e por outros entes do setor regulado também. Com a criação da Anvisa em 1999, né, a partir da Lei 9782, nós temos que a promoção e a revisão da farmacopeia passa a ser uma atividade da Anvisa. Então, antes, né, da existência da Anvisa, a farmacopeia brasileira era parte do Ministério da Saúde. Então, com a criação da Anvisa, foi
uma atividade agregada, né, à nossa agência reguladora, a atualização periódica do nosso compêndio. E considerando, então, a estrutura da nossa agência reguladora, a estrutura da Anvisa, onde a COFAR, né, a Coordenação da Farmacopeia Brasileira, onde a COFAR se insere? Então, considerando o nosso regimento interno, que foi estabelecido pela RDC 585 de 2021, e essa RDC foi atualizada 2 vezes em 2022, né, pelas RDCs 704 e 705, nós temos o artigo 139, que diz: compete à coordenação da farmacopeia assessorar a diretoria da Anvisa nas ações da farmacopeia brasileira, prestar assistência à farmacopeia brasileira, encaminhar à diretoria da Anvisa decisões e propostas de atos normativos emanados da farmacopeia brasileira. E nesse inciso 3, eu abro um parêntese para ressaltar que todas as publicações da farmacopeia brasileira seguem o rito de publicações de uma resolução. Então, os atos relacionados à farmacopeia brasileira são publicados por meio de resoluções. Então, passa por toda a questão de consulta pública, coleta de contribuições, para depois, após a análise de todas as contribuições, termos, de fato, a incorporação. Então, quando pensamos, muito provavelmente, outras farmacopeias que são consultadas têm um processo regulatório um pouco diferente, mas, considerando a farmacopeia brasileira como parte integrante da Anvisa e sendo suas publicações por meio de resoluções, né, RDCs, então temos, sim, que seguir todo o processo regulatório pertinente. Inciso 4. Propor diretrizes e procedimentos para elaboração e atualização dos compêndios e produtos da farmacopeia brasileira. Falarei sobre esses produtos mais detalhadamente adiante. E cooperar nas ações de vigilância sanitária, o que vai muito em consonância com a minha fala anterior em relação às análises fiscais e ao estabelecimento dos requisitos mínimos. Eu gosto muito de esporte, né? Então eu costumo sempre fazer uma correlação com o esporte. Eu sempre costumo correlacionar a farmacopeia com o esporte, no seguinte sentido, que na farmacopeia nós estabelecemos a altura do sarrafo, né? Como se fosse um salto em altura aí. Então, às vezes o ótimo é inimigo do bom. Então, de fato, são os requisitos mínimos. Não querem dizer que ali estão incluídos ou embutidos todos os requisitos desejáveis, né, de qualidade. De fato, são os requisitos mínimos. Então, fiquem à vontade, né, como indústrias, seguindo as próprias políticas, estabelecerem, às vezes, ainda mais. Mas os mínimos estão contidos na farmacopeia brasileira. Então, para dar uma ideia de organograma, sabemos que hoje a Anvisa se estrutura a partir de 5 diretorias. Então, a farmacopeia está contida na 4ª diretoria, né? Estamos sobre a diretoria do Dr. Homison. E a COFAR faz parte também, né? Responde à GELAS, que é a gerência de laboratórios analíticos, né? Os laboratórios oficiais. Então, são assuntos muito pertinentes e muito correlacionados. Esse slide de agora eu reconheço, tem muitas informações nele, então vamos por partes. No ano passado, no ano de 2021, foi publicada a RDC 467, que de fato estruturou a forma de trabalho da farmacopeia brasileira, estruturou os colegiados, os comitês técnico-temáticos e, de fato, deu transparência ao regimento interno da própria farmacopeia brasileira. Essa RDC foi importante porque veio após, eu vou dizer assim, a revogação do decreto 9759, que é mencionado bem ao centro do slide, que vocês podem ver agora. Esse decreto número 9.759 de 2019, na verdade, extinguiu os colegiados da farmacopeia brasileira. Então, foi muito impactante para os trabalhos realizados até então. A farmacopeia brasileira é constituída por 6 servidores da Anvisa, 7
contando comigo, mais 2 estagiárias e um técnico em secretariado. Então, nós contamos com os colegiados, né, para estruturarmos esses comitês técnico-temáticos. Afinal, o que são os comitês técnico-temáticos? São grupos formados por profissionais de notório saber, que compreende tanto o setor produtivo, compreende acadêmicos, então professores de universidades. Nós temos representantes da própria Anvisa, da área de registro ou da área de fiscalização. Então, nesses comitês técnico-temáticos, acontecem as discussões dos textos, das monografias, de tudo o que gostaríamos de incorporar na farmacopeia brasileira. Então, é muito importante ter esse olhar plural, aliando a visão de mercado que o setor produtivo traz, alinhando a visão regulatória que os servidores da Anvisa trazem, seja da área de registro, da área de fiscalização, da própria COFAR. E também um olhar acadêmico, um olhar de pesquisa. E então, esse olhar multidisciplinar, esse olhar plural, é muito enriquecedor e é valiosíssimo para a farmacopeia brasileira. Então, temos hoje 13 comitês técnico-temáticos que são citados no canto esquerdo, né, esses círculos coloridos que eu trago para vocês. Então, vejam que cada círculo desses é um universo trabalhado pela farmacopeia brasileira. Então, temos a DCB, né, denominação comum brasileira, as SQRs, substâncias químicas de referência, radiofármacos, produtos magistrais. Não lerei todos, mas depois, se quiserem, até disponibilizo a apresentação também para os organizadores, se quiserem dar transparência a isso. Todas as informações que trago aqui são informações públicas e que não teria nenhuma restrição em circulá-las e compartilhar com todos os presentes. Um outro colegiado que faz parte e contribui muito com a farmacopeia brasileira é o Comitê Gestor. Eu, na condição de coordenadora da farmacopeia brasileira, eu estou na condição também de presidente desse Comitê Gestor. E vários membros me auxiliam nesse Comitê Gestor, que é formado também pela gerência da GELAS, né, dos laboratórios oficiais. Temos também um membro da Gerência Geral de Medicamentos, da Gerência Geral de Fiscalização, da Gerência Geral de Produtos para a Saúde. Cada um dos coordenadores dos 13 CTTs também tem cadeira no Comitê Gestor. Temos representantes do setor produtivo de insumos e de medicamentos, além dos próprios representantes da COFAR, né, como eu bem disse. E por que o comitê, qual seria a importância do comitê gestor? O comitê gestor, em realidade, ele aprova as propostas de projeto, ele aprova os planos de trabalho de cada um dos comitês técnico-temáticos. Então, tudo passa pelo comitê gestor. Então, é um colegiado importantíssimo. E eu mencionava antes sobre o número de servidores da Anvisa que fazem parte, né, da coordenação da farmacopeia. E agora eu trago também o número de membros que compõem cada um dos comitês técnico-temáticos. Então, considerando, né, temos comitês técnico-temáticos com 5 membros, 7 ou 10, a depender do número de monografias e textos já contidos, né, na farmacopeia brasileira. Para facilitar a conta de vocês, eu já digo, somos 93 membros. Então, vejam, partimos de uma estrutura enxuta, 6 servidores, e ampliamos para colaboração de 93 membros, entre pessoas do setor produtivo, professores, né, ou representantes da academia e pessoas, né, servidores de outras áreas da Anvisa que abrilhantam a discussão também em relação aos requisitos necessários para o registro e fiscalização. Então, graças a essas 93 pessoas que conseguimos tocar adiante o trabalho da farmacopeia brasileira. Eu acredito que para todos seja muito claro, mas é sempre importante enfatizar.
A farmacopeia brasileira não possui um laboratório próprio de controle de qualidade. Então, não temos como, de fato, testar na bancada ideias, métodos, ou desenvolvê-los, melhor dizendo. Então, contamos com esses 93 membros para trazer projetos. Então, seja descentralizando um recurso junto a uma universidade federal, junto à Fiocruz, junto ao INCQS. Estamos desenvolvendo vários projetos nesse sentido. E, mais uma vez, eu adianto, né? Aproveito muito a oportunidade, né, dessa conversa para convidá-los a contribuir com a farmacopeia brasileira. Então, eu sei que existem representantes aqui de laboratórios, então fiquem à vontade, de indústrias, fiquem à vontade para contribuir conosco, disponibilizando, compartilhando métodos desenvolvidos. Já eu falo mais, eu estou dando suspense, né, porque realmente, se tem um objetivo maior dessa nossa conversa, é literalmente provocá-los a participar desse grande desafio, que é aumentar o valor da nossa farmacopeia brasileira. Pontualmente em relação aos comitês técnico-temáticos, como eles foram formados? Eu comentei que somos 93 membros hoje. Como foram selecionados esses 93 representantes? Então, no ano passado, foi publicado um edital de chamamento. E esse edital estabelecia um mandato de 5 anos para aqueles que viessem a ser escolhidos. Então, de fato, temos um ciclo iniciado no ano passado, 2021, né, que seguirá até 2026. A nossa proposta é emitir um novo edital em 2026. E tudo isso, e é muito importante também enfatizar, aqueles que colaboram com a farmacopeia brasileira o fazem de forma não remunerada. Então, eu costumo dizer que nós temos hoje um dos ativos mais preciosos na vida de cada um de nós é o tempo. Então, o tempo que é dedicado por cada um desses membros, né, aos comitês técnico-temáticos é valiosíssimo, considerando, novamente, eu não me canso de enfatizar, considerando que são profissionais com notório saber em cada área. Então, nós agradecemos e muito as colaborações e, de fato, abrilhantam o nosso compêndio. Foram 309 inscritos, dos quais 80 profissionais foram selecionados inicialmente, né? Hoje temos 93. Então, os critérios de seleção foram públicos, foram objetivos e, de fato, conduzimos o processo de forma transparente e imparcial. Foram pontuados tempo de experiência, área de saber e todos os objetivos foram alcançados. Então, a oportunidade para que qualquer profissional contribua para a farmacopeia brasileira foi dada a partir desse edital de chamamento. E nós sabemos, como eu mencionava antes, é não remunerado. Então, é claro que existem imprevistos, existem novas atribuições, né, desses profissionais. Então, às vezes, os profissionais não podem mais continuar, né, contribuindo com a farmacopeia brasileira. Nesse caso, o que temos feito? É importante também a oportunidade para esclarecer os critérios. Nós estruturamos uma lista de espera, ou seja, aqueles profissionais que não entraram imediatamente, né, em um dos CTTs, comitês técnico-temáticos, ficaram numa lista de espera. E quando há a necessidade de alguma substituição, nós consultamos a lista de espera e seguimos exatamente a ordem dos classificados, até mesmo para agir com ética, isonomia e justiça. Passei. Eu falava anteriormente sobre os produtos da farmacopeia brasileira. E o que chamamos de produtos? Vários, seriam os compilados, os livros, vou dizer livros entre aspas, porque agora trabalhamos de forma digital. Então, temos a farmacopeia brasileira, que traz os métodos gerais, nós consideramos esses métodos gerais uma entrega, um dos produtos da farmacopeia brasileira. A farmacopeia homeopática,
o formulário de fitoterápicos e também o formulário de homeopáticos, formulário nacional, as DCBs e as SQRs, né, substâncias químicas de referência. Eu trago aqui agora como se fosse um resumo das edições, né, da Farmacopeia Brasileira. Lembrem-se que agora estou falando dos métodos gerais. Então, a primeira edição foi publicada em 1926. De fato, falta pouco, né, para chegarmos ao nosso centenário. Então, 3 suplementos foram publicados, né, respectivamente, nos anos de 43, 45 e 50. A segunda edição foi publicada somente em 1959, a terceira em 77, a quarta em 1996, a quinta edição foi em 2010. Então, observem, a gente percebia que entre uma edição e outra, a gente tinha, em média, aí 20 anos, né? Da quarta para a quinta, que foi um pouco menos, né? Foi 15? Exato, foi 15. E tivemos o primeiro e o segundo suplemento nos anos 2016 e 2017 e seguimos para a sexta edição no ano de 2019. Então, já para a sexta edição, nós publicamos uma primeira errata em 2021, já estamos em processo de publicação de uma segunda errata, ou seja, verificamos algumas inconsistências e daremos publicidade às informações corretas. E houve também algumas atualizações ainda no ano de 2022. Então, eu imagino, né, que a pergunta que se segue é: quando teremos a 7ª edição da Farmacopeia Brasileira? A minha intenção inicial seria já trazer para essa nossa conversa de agora já uma data. Mas o que eu posso dizer para vocês é que sim, estamos estruturando um projeto para lançarmos a 7ª edição da Farmacopeia Brasileira, mas eu não vou trazer detalhes ainda, porque eu preciso aprovar o projeto no comitê gestor da Farmacopeia Brasileira, que eu mencionava agora há pouco. Então, esse comitê gestor é que aprova, né, vamos torcer por isso, né, aprovará essa nossa ideia e nosso projeto. Mas adianto que a nossa proposta é termos edições mais frequentes. E sim, muitas pessoas têm trabalhado com afinco para incorporação de novos textos. Então, nada mais justo do que reconhecer todo esse esforço publicando uma nova edição, que na verdade é o resultado de todo o trabalho, né, de toda a dedicação. Então, nos aguardem, porque teremos a reunião do Comitê Gestor no dia 18 de novembro, mês que vem, e esse projeto, né, de lançamento e publicação de uma nova edição será levada ao Comitê Gestor nessa ocasião. Então, após isso, daremos as devidas tratativas e publicidade. Então, outros produtos, eu chamei de compêndios, mas outros produtos que fazem parte da Farmacopeia Brasileira. Então, a Farmacopeia Homeopática, né, que está na sua terceira edição de 2011, tendo sido publicada uma errata em 2013. Então, o que a Farmacopeia Homeopática traz? Traz esclarecimentos sobre procedimentos, métodos de análise de ensaio, métodos de preparação de tintura mãe e formas farmacêuticas, bem como sobre bioterápicos e isoterápicos. Existe um movimento muito forte também pelo Ministério da Saúde, considerando a parte homeopática, a parte de fitoterápicos. Então, a farmacopeia homeopática também traz luz e informações muito relevantes para os profissionais da saúde que gostariam de conhecer um pouco mais sobre esse universo da homeopatia. O formulário de fitoterápicos é outro produto da Farmacopeia Brasileira, se encontra em sua segunda edição, em 2021, que foi lançada. E ela se organiza por espécie vegetal, também droga vegetal, e ela descreve o modo de preparo das fórmulas, a sua indicação, o modo de usar e as principais advertências relacionadas. E quando eu digo modo de preparo das fórmulas, é essa parte que é importantíssimo quando a gente casa outras áreas da Anvisa,
porque aquelas indústrias que seguem, né, para a obtenção dos seus produtos, o formulário descrito na Farmacopeia Brasileira, eles seguem o caminho da notificação. Então, é um caminho muito mais rápido de registro, né, junto à GEMESP. Eu começo a falar essas siglas, né? A Anvisa cheia de siglas, mas GEMESP é a Gerência de Medicamentos Específicos, fitoterápicos, antropomórficos, homeopáticos e todos os demais que não se enquadram na categoria de medicamentos sintéticos e produtos biológicos. Também tivemos uma errata publicada por formulários fitoterápicos em 2021 e uma atualização em 2022. O formulário homeopático, a segunda edição de 2019. Então, o formulário homeopático tem como principal objetivo apoiar a ampliação do uso da homeopatia no SUS. Então, inclui também monografias de gotas, glóbulos, comprimidos, tabletes, géis, pomadas, enfim, todas as formas farmacêuticas que são corriqueiramente empregadas na homeopatia. O formulário nacional já é muito focado na questão da farmácia de manipulação, da farmácia magistral. Então, traz orientações sobre boas práticas de manipulação, sobre estabilidade. Então, é bem focado a farmácia de manipulação. Então, todos esses compêndios, todos esses produtos da Farmacopeia Brasileira, eles estão disponíveis de forma gratuita no nosso site, no site da Anvisa. E aí eu compartilho com vocês o link. Estão também disponíveis em inglês e em espanhol. Outro produto da Farmacopeia Brasileira são as denominações comuns brasileiras, as famosas DCBs. Hoje nós temos mais de 12 mil nomenclaturas. Então, existe um CTT, um Comitê Técnico Temático, focado na discussão das DCBs. Então, nesse CTT são discutidas novas DCBs, né? Alteração de DCBs, a exclusão ou inclusão, enfim, DCBs são o objeto de análise de um CTT da Farmacopeia Brasileira. Hoje temos mais de 12 mil nomenclaturas. E por que é importante? Porque a Farmacopeia Brasileira faz parte ou contribui para as DCBs. Para que uma empresa solicite um registro na Anvisa, né, de um medicamento, caso não exista ainda DCB estabelecida para aquele produto de interesse, a empresa deve primeiramente solicitar que ela seja estabelecida para depois entrar com seu processo de registro. Então, durante a pandemia, esse CTT foi muito demandado, porque muitos medicamentos, lógico, houve reposicionamento de alguns, então não houve necessidade, né, de alteração ou criação de DCBs, mas novos produtos surgiram também. Então, da nossa parte, a Farmacopeia contribuiu muito, priorizando a questão da criação de novas DCBs, porque mesmo para os pedidos de uso emergencial, a área técnica de registro solicitava que antes, né, da submissão da documentação, houvesse a DCB estabelecida. A lista de DCBs é pública, está... Eu não coloquei o link aqui, peço desculpas por isso, eu posso atualizar a apresentação e compartilhar com vocês depois, mas a lista é pública e se encontra também no site da Anvisa. O próximo produto, né, da Farmacopeia Brasileira são as substâncias químicas de referência, os famosos padrões, né, que são substâncias com pureza muito alta, com pureza estabelecida e garantida, e que são utilizados nas análises laboratoriais. Então, os testes de doseamento, todas as análises de controle de qualidade são realizadas com base, né, a partir de comparação com as SQLs. Então, a Farmacopeia Brasileira também se responsabiliza por estabelecer a lista de substâncias químicas de referência e por monitorar a sua qualidade. Então, essa sim eu coloquei, né, o link. Esse link para vocês acessarem todas as substâncias químicas de referência hoje disponíveis
estabelecidas, vocês perceberão que esse link direciona, não é nem a página da Anvisa, direciona a página do INCQS, que, juntamente com a Anvisa, participa de forma direta na questão da monitorização, do monitoramento, melhor dizendo, da qualidade das substâncias químicas de referência. Um olho no presente e outro no futuro. Né? Eu achei filosófico esse título e eu fiz questão de colocar, porque se a gente não se inspirar, né, nisso, a gente não sai do lugar. E é isso que nós gostaríamos de fazer, avançar sempre. Então, nós estabelecemos também um planejamento estratégico para a farmacopeia brasileira, que chamamos de plano quinquenal. Então, foi um planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Na verdade, começou no passado e se encerrará em 2026. Em 2026, um pouco antes disso, já começaremos o nosso próximo planejamento estratégico. Então, como realizamos esse planejamento estratégico? Nós consultamos primeiramente as áreas da Anvisa, consultamos o Ministério da Saúde, nós consultamos também depois os membros dos comitês técnico-temáticos e fizemos algumas perguntas. E ressalto que também é uma informação disponível no nosso site, não é uma informação restrita, né? Tudo que eu vou falar agora também é uma informação disponível a vocês. Nós perguntamos, né, quando você pensa na farmacopeia brasileira, o que lhe vem à mente? E nós recebemos várias palavras. Lógico, aquelas com a letra maior, a fonte maior, foram aquelas que foram mais citadas. Então, destaco aí, controle de qualidade, monografia, referência e compêndio. A partir disso, nós estabelecemos a missão da farmacopeia brasileira, que é criar e disponibilizar padrões públicos visando a qualidade, a segurança e acesso aos medicamentos e dispositivos médicos, em convergência com o desenvolvimento científico e tecnológico nacional e as necessidades do Sistema Único de Saúde, o SUS. Por que é tão importante citarmos já na nossa missão o SUS? A farmacopeia brasileira, como parte da Anvisa, é parte integrante do SUS. Então, somos parte do Sistema Único de Saúde. Então, justamente ao difundir os requisitos mínimos de qualidade dos medicamentos da Rename, por exemplo, que é a Relação Nacional de Medicamentos, que são os medicamentos disponibilizados pelo SUS, nós contribuímos para que novos entrantes se interessem por aquele produto. Nós encurtamos o caminho, porque já que fornecemos os requisitos mínimos de qualidade, ou até mesmo como realizar o controle de qualidade, entendemos que o processo de desenvolvimento, ao menos analítico, se encurta nas indústrias. Então, é uma forma de convidarmos novos entrantes, novas opções terapêuticas para a nossa população. A visão que temos na nossa farmacopeia brasileira, ser protagonista nacional e internacionalmente no estabelecimento de padrões de qualidade de excelência para medicamentos e dispositivos médicos, fortalecendo sua atuação no controle sanitário. E eu me empolgo a falar da visão da farmacopeia brasileira, porque sim, ela é inspiradora e nos movimenta a alcançar novos caminhos e novas conquistas. Eu estava numa reunião há algumas semanas, eu compartilho aqui com você, era uma reunião informal e existiam algumas pessoas do setor regulado. Algumas pessoas do setor regulado. E quando eles perceberam que eu era da Anvisa e pontualmente da farmacopeia, eles falaram, né, como era um ambiente muito informal, eles foram muito honestos, né? Eles falaram assim, nossa, a farmacopeia brasileira eu nem consulto. É uma vergonha. Essa palavra me doeu. Sim, eu visto a camisa da farmacopeia brasileira, eu visto a camisa da Anvisa. Então, se muitos
do nosso setor, se muitos do Brasil encaram a farmacopeia brasileira como algo ilusório, também escutei esse termo, como uma vergonha, como algo que nem merece ser consultado, eu digo a vocês que a minha missão pessoal, enquanto servidora da Anvisa e hoje na condição de coordenadora da farmacopeia brasileira, é agregar valor ao nosso compêndio. E sim, eu falo isso com entusiasmo, porque no dia que a gente perder esse entusiasmo, eu não posso mais trabalhar na farmacopeia brasileira. Então, sim, eu cheguei na farmacopeia brasileira com entusiasmo, com energia, para agregar valor ao nosso compêndio. Agregar valor dentro da Anvisa e fora da Anvisa. Porque o nosso compêndio, eu falo, eu estou sendo repetitiva, eu peço perdão por isso, mas, de fato, temos muito a avançar? Temos. Temos limitações importantes? Também temos, eu reconheço tudo isso. Mas, se for uma ação dialogada, se ao invés do setor produtivo simplesmente nem considerar a farmacopeia brasileira, mas se também entender que pode contribuir para que o nosso compêndio seja uma referência forte, vem com a gente, né? Eu convido vocês para que a gente transforme a farmacopeia brasileira nesse sentido. E que para a nossa visão, para a visão não ser simplesmente uma frase bonita, para de fato ser algo que possamos alcançar. Quais os nossos valores na farmacopeia brasileira? Nós valorizamos a saúde pública, a excelência científica, a ética e responsabilidade, a objetividade e, ressalto, o apoio ao SUS e ao desenvolvimento científico e tecnológico nacional. Nós estamos comprometidos com a preservação do patrimônio científico da farmacopeia brasileira e, por isso, fornecemos acesso público e gratuito. Aqui eu começo a falar dos objetivos estratégicos que estabelecemos para a nossa farmacopeia. O primeiro deles, quando eu falo os objetivos estratégicos, eu me refiro àquele plano quinquenal que eu mencionava anteriormente. Então, primeiro deles, fortalecer a atuação da farmacopeia brasileira no controle sanitário nacional e no ambiente regulatório internacional. Segundo objetivo, modernizar a farmacopeia brasileira com foco na sustentabilidade. Terceiro objetivo, aprimorar a governança da farmacopeia brasileira. E, claro, todos esses objetivos também caminham lado a lado com o plano estratégico da Anvisa, um plano macro da Anvisa, que pega o período de 2021 e 2023. Pontualmente em relação ao primeiro objetivo estratégico, que é fortalecer a atuação da farmacopeia no controle sanitário nacional e no ambiente regulatório. Temos várias atividades já em andamento, além dos CTTs que eu comentava, dos 13 CTTs que eu comentava anteriormente. Então, nós temos um grupo de trabalho em andamento, né, para estabelecer um texto a ser incorporado pela farmacopeia para tratar da correlação in vivo e in vitro. E já até cumprimentei aqui, né, membros desse grupo de trabalho que participam também dessa nossa conversa de hoje. Aproveito a oportunidade para agradecer todas as contribuições. Outro grupo de trabalho que está em vias de publicação, e eu já falo mais sobre isso, é para elaborar um texto que fala sobre o teste de ativação de monócitos. Esse teste é conhecido em inglês como MAT, que é um teste alternativo ao uso de animais. Então, ele é muito aplicado na questão de identificação de pirogênios e endotoxinas. Então, hoje, os testes, né, os métodos gerais presentes na farmacopeia brasileira são os métodos que incluem coelhos, também incluem o LAL, né, que também é de origem animal. Então, já estruturamos o grupo, já sabemos a sua composição, já foi aprovado pelo Comitê Gestor da Farmacopeia Brasileira e agora segue o rito regulatório de publicação, porque todos os membros, né, é dada transparência à composição de cada colegiado.
também está em criação um grupo de trabalho para atualização do método geral de solventes residuais. Então, já há um método geral presente na farmacopeia brasileira, mas percebemos a necessidade de atualizá-lo até mesmo em vistas de harmonizar alguns entendimentos frente ao ICH, que a Anvisa é membro do ICH, então precisamos também avançar na farmacopeia brasileira para essas harmonizações. Além disso, nós temos inúmeros projetos para o desenvolvimento de monografias, tanto de IFAs, insumos farmacêuticos ativos, quanto para especialidades farmacêuticas, ou seja, medicamentos, produtos, tanto de origem sintética, quanto também para fitoterápicos. Em relação ao segundo objetivo estratégico que estabelecemos no nosso plano quinquenal, que é modernizar a farmacopeia brasileira com foco na sustentabilidade. Nós já tratamos a farmacopeia brasileira de forma digital, e isso foi uma ação alinhada a um plano digital estabelecido para todo o governo federal. Então, a 6ª edição da farmacopeia brasileira, na verdade, a gente não tem nenhum exemplar físico, não tem nenhum exemplar em papel, e a gente, às vezes, até é solicitado, né? E nós não temos, realmente, a 6ª edição é somente existente digitalmente, né, com acesso público e gratuito a partir do nosso site. Novamente, eu replico aqui o site, né, e o link para acesso ao nosso compêndio. Em relação ao nosso terceiro objetivo estratégico, que é aprimorar a governança da farmacopeia brasileira. Então, nós temos 3 iniciativas. A primeira delas é estabelecer um marco regulatório para as boas práticas farmacopeicas. Então, hoje, se considerarmos outras farmacopeias de referência do mundo, americana, europeia e japonesa, nós percebemos que eles têm as boas práticas farmacopeicas muito bem estabelecidas. Então, já iniciamos um processo regulatório para avançarmos nisso. Faz parte até da agenda regulatória da Anvisa. É uma obrigação, é um compromisso, né, da COFAR, Coordenação da Farmacopeia Brasileira, em relação a esse tópico. Já está em andamento também a estruturação do marco regulatório para a divulgação e a transparência das regras que regem a denominação comum brasileira. Então, muitas vezes, nós percebemos que algumas indústrias nos procuram e falam e solicitam alterações de uma DCB já estabelecida, ou solicitam a criação de uma nova DCB e não sabem bem quais são as regras que norteiam o CTT-DCB para essa denominação. Então, precisamos dar transparência a isso. E um terceiro marco regulatório é atualizar a RDC 511. Essa RDC já estabelece várias farmacopeias que são reconhecidas pela Anvisa. Então, nós precisamos também ampliar esse rol de farmacopeias. A intenção é incluir aí a questão das resoluções Mercosul. Temos realizado inúmeras reuniões junto aos outros países que compõem o Mercosul, e nós percebemos que vários deles têm na farmacopeia brasileira também uma grande referência. Então, quando voltamos lá na nossa visão de ser uma referência nacional e internacional, nós também temos atuado de forma constante para alcançarmos ou avançarmos nesse assunto. Esse slide eu reconheço que ficou bem claro, mas é porque realmente eu retirei do nosso próprio site e o site está nessa tonalidade, mas eu vou tentar traduzir para vocês. Eu já comentei várias vezes de como vocês podem contribuir para a farmacopeia brasileira. Esses quadrantes, eles na verdade são encontrados, é a página inicial da farmacopeia no site da Anvisa.
esse grifo em azul foi eu que coloquei para destacar que existe um campo de participação social. Esse campo engloba tanto a questão das consultas públicas, quanto a disponibilização dos planos de trabalho estabelecidos por cada comitê técnico temático e também um tópico de como podem contribuir. Quando a gente clica nesse como contribuir, vocês abrem uma outra página e fala que vocês podem contribuir. Nossa, agora que eu verifiquei, eu peço desculpas aqui que faltou o E. Na elaboração de textos e na revisão de textos, na proposta de revisão de textos. Então, no primeiro caso, na elaboração de textos, é uma submissão voluntária, ou seja, a forma direta de vocês contribuírem, sejam centros de pesquisa, universidades, indústrias, desenvolver um método, querem contribuir, querem publicá-lo na Farmacopeia Brasileira, submeta-o para a nossa avaliação. Então, juntamente às informações do método, a gente solicita a disponibilização dos dados de validação, porque ao inserirmos aquela monografia, aquele texto na farmacopeia, nós temos que assegurar, ou pelo menos ter informações e dados que indiquem que ele será reprodutível em várias outras condições. Por isso, os requisitos de validação estabelecidos na 166 de 2017 são fundamentais. Então, textos, né, podem ser revisados. Para isso, vocês podem preencher um formulário de revisão e enviar essa comunicação a esse e-mail, farmacopeia@anvisa.gov.br. Então, para finalizar, eu digo que você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, saibam que os comitês técnico-temáticos, os servidores da COFAR, estão sim muito empenhados em agregar o valor que a farmacopeia brasileira merece e também que possamos contribuir, incorporar, modernizar o máximo possível o nosso compêndio. Então, essa frase do Mahatma Gandhi, eu acho que vai muito ao encontro da minha fala, quando eu falo para vocês que realmente eu cheguei na farmacopeia brasileira, mais do que tudo trazendo, às vezes, um pouco de entusiasmo e de ímpeto para agregar valor que a farmacopeia merece. E eu agradeço, né, pelo tempo que me foi concedido, pela oportunidade que também me foi concedida. Eu acredito aqui que eu respeitei o tempo e que espero que tenhamos uma discussão proveitosa e tudo que eu puder contribuir, eu sou todo ouvidos. Obrigado, doutora Thais. Eu não sei se eu estou sendo ouvido, acho que estou, né? Sim, obrigado pela excelente apresentação. Tenho recebido vários elogios do acerto do convite a você para falar da farmacopeia e a sua didática, a sua excelente didática. A gente vai passar agora para a parte de perguntas que podem ter sido feitas pelo chat ou podem ser orais aqui nesse momento, né? Então, eu vou fazer uma primeira pergunta, que é do Dr. Leon Rabinovich. Ele pergunta assim, doutora Thais Rocha, quais os principais metais pesados que estão sendo consignados e pesquisados na atual farmacopeia brasileira? Agradeço imensamente a pergunta e aproveito o ensejo para informar que esse capítulo é um dos capítulos que também proporemos a formação de um novo grupo de trabalho, porque percebemos a necessidade de atualizá-lo, até mesmo porque na farmacopeia brasileira ainda chamamos de metais pesados, e hoje a gente sabe que o termo técnico não é nem mais esse, né? Hoje a gente fala impurezas elementares. Então, a nossa intenção
com a revisão desse capítulo, né, de metais pesados, que passará a ser chamado impurezas elementares, é também fazer a harmonização com o guia do ICH. Então, não vou falar de cor aqui, todos eles que serão revistos, mas saibam que está no nosso radar e já, na verdade, estamos compondo uma proposta de composição de grupo para propor a atualização desse método geral. É necessário. Muito obrigado, doutora Thais, pela resposta. Acho que o doutor Leonardo Teixeira quer fazer uma pergunta. Leonardo, com você. Bom, primeiro eu queria parabenizar a doutora Thais. Thais, excelente apresentação. A gente vê claramente, né, a sua paixão, a sua dedicação. Então, estou muito feliz com a sua fala e tudo o que foi demonstrado até o momento. Eu queria fazer, basicamente, 3 perguntas, e são rápidas, tá? Não vou me delongar. Com relação a... Você poderia explicar a diferença entre Equifar e Reblas, né? Eu entendo que a Reblas hoje é ligada a GG-LAS, né? Que é a área onde a farmacopeia está. Então, eu percebo que várias pessoas têm essa dúvida. A segunda pergunta é com relação ao decreto de 2019, o 9759, que extinguiu os CTTs. Naquele momento, inclusive, não só eu, mas várias pessoas, inclusive da própria Academia de Ciências Farmacêuticas, faziam parte de vários CTTs. Alguns retornaram e a gente percebeu que o CTT de equivalência e bioequivalência, que foi extinguido, né, ainda não retornou. Se há uma previsão, o que a farmacopeia está pensando acerca disso. E, por último, por que a farmacopeia brasileira ainda não possui o seu próprio laboratório de qualidade e desenvolvimento de monografia, né? Já que é uma necessidade nacional. Então, tá aí as minhas 3 perguntas. Obrigado. Eu que te agradeço, Léo. E, na verdade, aproveito o ensejo para falar, né? Como diz, eu aprendi muito no ICF, né? O Léo foi meu chefe. E é incrível. Léo, me desculpa, né? Você me chamou de doutora Thais, toda formal, e eu te respondi de maneira informal, então peço desculpas por isso. É porque nos conhecemos há muitos anos, então foi mais forte que eu, peço desculpas por isso. Mas o que eu costumo dizer, antes de responder suas perguntas, eu falo, é incrível as voltas que o mundo dá, né? Porque enquanto trabalhava, né, que meu passado, eu trabalhei no Centro de Equivalência Farmacêutica, Equivalência, né, CF em Goiânia, e era incrível que nós consultávamos a farmacopeia brasileira para programar, né, uma equivalência farmacêutica. Então, o primeiro compêndio que a gente olhava era a farmacopeia brasileira, né? Se tinha ou não tinha a monografia lá. Quem diria que alguns anos depois, vou colocar que poucos anos, não vamos falar quantos anos depois, né, Léo? Não vamos entrar nessa seara. Mas alguns anos depois, eu teria a oportunidade de estar, né, agora pela Anvisa, contribuindo com a farmacopeia brasileira. Então, eu entendo, né, as restrições, as limitações, as dificuldades da farmacopeia brasileira, e por isso que eu digo que eu tenho realmente muita paixão e muita energia para contribuir para esse compêndio. Então, agora sim, vamos às perguntas. Diferenças entre Equifar e Reblas. Então, na Anvisa, são 2 setores distintos que certificam, no caso, habilitam, né, equivalentes, laboratórios de equivalência farmacêutica e denominam e classificam também laboratórios como Reblas. Então, quando a gente fala de equivalência farmacêutica, a gente pensa na coordenação de equivalência terapêutica, que é uma coordenação que faz parte da GGMed, Gerência Geral de Medicamentos. Então, é uma equipe própria que inspeciona, que verifica o sistema de gestão da qualidade e que realmente informa esse laboratório tem condições de realizar ensaios de equivalência farmacêutica que serão considerados para fins de registro. Realmente, a denominação Reblas é uma denominação conferida pela Gerência de Laboratórios Analíticos, a GELAS.
Então, de fato, quem é Reblas hoje não necessariamente pode fazer equivalência farmacêutica. São habilitações e são ritos processuais e administrativos distintos, conferidos por gerências gerais distintas também. É fato que os escopos, os equipamentos, a estrutura, o sistema de gestão da qualidade é muito semelhante. Então, muito provavelmente, se você consegue ser habilitado como um laboratório de equivalência farmacêutica, você não terá desafios tantos para receber também essa denominação Reblas, mas são procedimentos administrativos diferentes. Em relação ao decreto de 2019, de fato, foi um decreto que extinguiu, foi algo que nós não tivemos qualquer governabilidade sobre. Quando eu digo nós, eu digo Anvisa, né, que foi um decreto que acabou com os colegiados, eu diria que não somente da farmacopeia brasileira, os colegiados de uma forma geral do governo. Então, nós fomos alcançados pelo decreto, essa foi a realidade. Então, nós não tivemos muita governabilidade, nós sofremos as consequências desse decreto, e num momento muito impactante, porque se pensarmos que em 2020, né, foi conflagrada, né, a pandemia que todos nós sobrevivemos, né, todos nós aqui presentes, vários outros não tiveram essa mesma sorte. Então, nesse momento de grande necessidade, né, de ação forte da farmacopeia brasileira, nós não tínhamos os colegiados estruturados. E muitos professores, muitos membros continuaram contribuindo com a farmacopeia brasileira, mesmo sem essa estrutura dos colegiados. E eu digo, por ideologia, por amor à causa, né? Então, eu sou muito grata a todos que colaboram. E, de fato, com a revogação desse decreto, nós percebemos a necessidade de um novo edital de chamamento, porque nós percebemos também que em alguns comitês técnico-temáticos, a produtividade já não era tão significativa, porque eram sempre os mesmos membros. Então, nós percebíamos, alguns CTTs colaboravam muito, outros nem tanto. Então, a gente falou assim, já que outro marco legal foi estabelecido, vamos então estabelecer critérios claros e objetivos para a formação dos novos colegiados. E, de fato, a experiência tem sido muito proveitosa, né? Como diz você mesmo, nós temos a honra de ter você no grupo, né, de trabalho, né, da correlação, né, in vivo, in vitro. Então, realmente, as reuniões são muito produtivas, o texto avança, todo mundo traz à baila muita argumentação técnica, e a gente tem percebido um crescimento muito sadio até nesse sentido. Então, em relação ao seu terceiro questionamento, que anteriormente havia um CTT de equivalência, né, equivalência, e se há previsão para reinstauração deles. A priori, não temos essa previsão ou essa estimativa de criar um novo CTT. Seja para equivalência e equivalência ou outro CTT de algum outro universo temático. Então, no momento não temos essa previsão e essa estimativa. E a pergunta número 4 é a mais desafiadora para mim. Por que a farmacopeia brasileira não possui o próprio laboratório? Eu não sei respondê-la. Então, eu acredito que, na verdade, para que a gente tivesse o próprio laboratório, seria também um esforço muito grande da própria Anvisa em relação à estruturação, ao início das atividades e tudo mais. Tanto que, até mesmo pela ausência de um laboratório de controle de qualidade, que foram estabelecidos os laboratórios oficiais, né, os LACENs. Os LACENs foram estruturados justamente para já trazer ou auxiliar a Anvisa, uma vez que nós não temos um laboratório próprio. Até onde eu sei, não há nenhuma discussão na casa sobre isso. Então, quando a gente considera, né, por exemplo, a farmacopeia americana, eles têm uma estrutura maravilhosa, né, de laboratórios, eles realmente
são vanguardistas aí. Não temos essa previsão ou essa estimativa. E justamente por não termos essa previsibilidade, é que contamos com outras ferramentas para que tenhamos aí algum avanço na farmacopeia brasileira, seja a partir da análise dos comitês, né, técnico-temáticos, algo que os próprios membros trazem, seja convidando vocês a participar e a compartilhar com a gente, né, os métodos e as monografias que vislumbrarem que possam ser aproveitados. Então, espero ter respondido as 4 perguntas, mesmo que de maneira não resolutiva, né? Porque eu não tenho todas as informações. Plenamente. Obrigado, Thaís. Parabéns. Obrigada. Eu não estou vendo nenhuma outra pergunta aqui, não sei se alguém fez ou se alguém levantou a mão, porque eu não, talvez aqui no meu vídeo não esteja aparecendo, mas se nenhum tiver, eu vou aproveitar e fazer as minhas falas aqui, que eu gostaria de fazer também. Acho que eu posso, né? Não estou vendo ninguém aqui com mão levantada, não estou vendo mão de ninguém, inclusive. Bom, vou falar. Thaís, eu queria só aproveitar a sua presença aqui, como participante desse processo todo, parabenizar, né, você, a Anvisa, e, claro, nós que participamos, porque talvez não tenha ficado claro para todo mundo, e aqui é uma sessão pública, todo esse processo de reestruturação da farmacopeia brasileira que houve depois daquele desastre do decreto, né? Então, primeiro veio esse momento de a gente ficar atônito com tudo aquilo e não saber o que vai acontecer, e, finalmente, foi dada a volta por cima, né? Foi criado aquele edital de chamamento de criação da farmacopeia, depois o edital para os membros se candidatarem, um processo de muita transparência com a submissão dos currículos e a abertura a contribuições. Então, eu gostaria, finalmente, pelo menos nesse momento inicial, o primeiro passo que foi dado, que foi esse edital de transparência da formação da farmacopeia, isso, por si só, já representou um salto tremendo de qualidade, de profissionalismo, de respeito, de modernidade, de estar de acordo com a governança com o que se faz hoje em dia, né? Que é diferente do modelo que nós tínhamos antes. Eu não estou criticando o modelo anterior, cada modelo teve seu momento, mas agora sim criamos esse modelo que é absolutamente fantástico, né? Então, a cada 5 anos teremos um novo edital de chamamento de novos membros. Quem quiser fazer parte se candidata e concorre, né, com a questão da pontuação do currículo lá, a ser membro dos comitês. Então, essa é uma coisa que eu realmente fico muito feliz em estar vendo essa evolução da farmacopeia brasileira nesse aspecto, né? Eu sei, Léo, concordo plenamente com você, a questão do laboratório, é uma pena não termos, mas quem sabe, vamos continuar lutando, né? Esse primeiro passo foi absolutamente assim. Eu dou uns parabéns a você e a todo mundo que participou, né, das pessoas que vieram saindo aí dos seus colegas da Anvisa, mas que estiveram aí no começo, né? Então isso é muito fantástico. A outra coisa, logo a seguir, né, que vem depois da constituição dos comitês, o planejamento estratégico, né, que foi uma coisa assim, absolutamente fantástica também. Eu participei dele também, e por isso posso dizer, né, que com conhecimento de causa de todo esse processo, que super rápido, super de uma forma, não exatamente seguindo os passos demorados que levam ao planejamento, mas era o que dava para fazer e foi feito, foi, acho que muito bem, como você mostrou aí, né, é uma dignidade muito grande, me parece, né? Você, qualquer pessoa, nós todos, podermos mostrar para o mundo o planejamento estratégico da farmacopeia brasileira, né?
com esse tempo, né? Como é o planejamento estratégico mesmo, tem um tempo. Esse tempo até, então, esse mandato que vai durar até 2026. Então, essa é uma coisa... E agora, né, está seguindo o planejamento, que isso é outra coisa também que, às vezes, faz o planejamento para na gaveta. Então, está seguindo o planejamento, é outra coisa fantástica. Fiquei muito feliz, eu particularmente muito feliz, em ver você falando da Rename do SUS, né? Claro, consta no planejamento estratégico, você não poderia fazer diferente, de certa forma, mas ver você com seu entusiasmo falando da importância do SUS, que é evidente, que é óbvio, mas, enfim, às vezes não fica óbvio nas falas das pessoas, e da Rename. Então, eu queria aproveitar, já fazer uma pergunta dupla para você, que é a questão que você falou, né, de fortalecer a farmacopeia brasileira. Quais as ações que você vê que poderia estar fortalecendo a farmacopeia neste período que você tem, né, que nós temos aqui, esse mandato até 2026, com as condições que temos? Então, que ações poderiam ser feitas? E a questão da integração da Rename nesse processo todo, como você vê isso, tanto no setor público quanto no setor produtivo, né? Também, que aí entra a farmacopeia brasileira nessa interface. Então, gostaria de ouvir você. Muito obrigado. Eu que te agradeço. E também, primeiramente, por toda a contribuição também que você nos dedica, né? Tanto no CTT quanto membro do comitê gestor. Então, de fato, temos muitas ideias relacionadas ao nosso planejamento estratégico. Mas antes de falar das ideias em si, vou fazer um apanhado dos 2 pontos que você trouxe para a nossa conversa, que seria a questão do processo de reestruturação da farmacopeia brasileira e do planejamento estratégico em si. Então, em relação ao processo de reestruturação da farmacopeia brasileira, de fato, nós prezamos muito pela questão da transparência e por divulgar os critérios objetivos que norteariam a seleção dos membros dos colegiados. Realmente sentimos, assim, percebemos que alguns que já vinham colaborando há anos com a farmacopeia brasileira acabaram não sendo prestigiados nesse primeiro momento, mas eu espero que isso não tenha sido encarado como algo que perdesse a vontade de colaborar, né? Muito pelo contrário, que eles se desafiem a permanecer conosco, seria uma primeira questão. E nós sentimos a necessidade porque nós sempre escutamos muito que, assim, a farmacopeia é muito defasada, a farmacopeia ainda é muito distante, né, dos outros compêndios de outros países. E, na verdade, a gente vê que é muito trabalho, né? Os TTTs trabalham muito, as pautas das reuniões são extensas, todos se dedicam de fato àquelas discussões e trazem o melhor de si, né, para aquelas discussões. Então, nós precisávamos, na verdade, o que para mim é muito claro, quanto mais transparência a gente dá ao trabalho que é realizado, mais valor a gente agrega àquele trabalho. Né? Então, eu sou muito favorável à transparência, a compartilhar, né, todas as ações que são realizadas, porque às vezes olhando de longe você fala assim, nossa, mas a última edição já está tão antiga, né? E não acontece nada. Nossa, muita coisa tem acontecido. E de fato chegaremos nessa nova edição e tornaremos um pouco mais recorrente. Não queremos esse ato de 15, 20 anos, né? Minha missão pessoal também é que seja mais periódica essas publicações das nossas novas edições. Em relação ao planejamento estratégico, é uma forma, é uma ferramenta de trabalho que antes, num passado não tão distante, a gente via mais na iniciativa privada. Então, que bom que esse planejamento estratégico tem sido incorporado também na gestão pública. Porque o que é o planejamento estratégico? É onde queremos chegar e como faremos
para chegar lá. Como e o que faremos para chegar lá? Então, sim, a farmacopeia tem seu planejamento estratégico. Então, da farmacopeia, de uma forma geral, o planejamento estratégico é quinquenal, né? Foi estruturado para os próximos 5 anos. Mas cada CTT elabora um plano anual de trabalho. Então, esse plano anual de trabalho é tangível, é concreto, traz de forma pontual as contribuições, ou melhor dizendo, as entregas daquele CTT. Então, estamos nessa fase. Cada CTT está começando a fazer o seu planejamento para o ano que vem. O que esperar de cada CTT no ano que vem? Então, eu já comentei durante a nossa conversa que teremos uma reunião do Comitê Gestor da Farmacopeia no dia 18 de novembro, e um dos pontos de pauta é exatamente esse, a apresentação por cada CTT do plano de trabalho para o ano que vem. E, além disso, na primeira reunião do Comitê Gestor do próximo ano, cada CTT também trará o relatório das suas atividades. O que foi previsto no nosso plano de trabalho? E o que realmente conseguimos realizar? É o famoso previsto versus realizado. Então, dessa forma, colocando metas, objetivos tangíveis, concretos e pontuais, de fato conseguimos também agir pontualmente para que alcancemos cada um desses objetivos. Em cada comitê técnico temático e também de uma forma mais ampla na farmacopeia brasileira. E em relação aos projetos, às ideias, eu cheguei realmente com muitas ideias e eu peço até a ajuda de vocês para realizá-las. Uma delas, eu adiantei brevemente na nossa última reunião do Comitê Gestor, mas agora eu compartilho com todos. Nós fizemos um levantamento das doenças negligenciadas do Brasil. Então, nós consideramos como doenças negligenciadas o conceito utilizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, nosso objetivo foi, para essa lista de doenças negligenciadas, quais são os tratamentos? Esses tratamentos estão previstos na RENAME, por se tratar de uma doença negligenciada, com certeza. Para esses tratamentos, para esses medicamentos da RENAME, lembrando que a RENAME é a Relação Nacional de Medicamentos, que norteia, na verdade, que estabelece os produtos que são fornecidos pelo SUS à população. Então, para esses tratamentos, para essa lista de doenças negligenciadas, quais deles nós já temos monografias na farmacopeia brasileira e quais não? Para aqueles que a resposta for não, não temos na farmacopeia brasileira, a nossa próxima etapa é quais as empresas que já tiveram ou ainda têm registro para esses medicamentos. E realmente, num primeiro momento, fazer um convite a elas, para que elas disponibilizem ou nos autorizem a colocar na farmacopeia algum método analítico. E por que eu uso esse termo, autorização? As monografias inseridas na farmacopeia brasileira, pela resolução 467, eu acredito que é 467, eu vou até confirmar, mas eu acredito que seja 467. Então, essa RDC fala que os conteúdos presentes na farmacopeia são propriedades da Anvisa. Então, por isso, eu também não posso, enquanto farmacopeia, minha vontade né, pegar todas as monografias e todos os medicamentos da RENAME e já incorporar. Porque, com certeza, nós temos registro, ou já tivemos registro em algum momento desses produtos da RENAME. Mas eu não posso simplesmente fazer isso, porque a partir do momento que eu insiro na farmacopeia brasileira, aquele método, aquela monografia, é uma informação de propriedade nossa. Aí entra toda a questão de propriedade intelectual, propriedade, né? A questão de proteção industrial. Então, existem trâmites legais que precisamos cumprir para essa incorporação. Por isso que, de fato, eu tento, né, provocá-los a contribuir conosco, porque se vem de vocês essa submissão voluntária,
Aí, eu enquanto farmacopeia brasileira, né, eu já fico mais tranquila em relação à incorporação, porque como a submissão foi voluntária, não há o que se preocupar em relação à propriedade intelectual e tudo mais, uma vez que haveria o compartilhamento da parte de vocês. Se não, então, voltando à ideia do projeto, se a gente não conseguir a autorização, né, desses proprietários, né, desses registros, aí sim, a nossa ideia é tentar contratar, seja por meio de licitação, aí poderíamos considerar, às vezes, empresas privadas, né, um processo licitatório, seja por meio de um termo de execução descentralizada, vinculando a alguma universidade federal, ou até mesmo a Fiocruz, a questão de desenvolvimento dessas monografias. Então, temos caminhos possíveis a seguir. Espero que consigamos seguir, caminhar pelo mais fácil deles, que seria conseguindo a autorização dos detentores de registro em relação aos seus métodos de controle de qualidade. Obrigado, doutora Thais, pelas excelentes explicações, profundas explicações, muito detalhadas. As pessoas aqui estão no chat, né, falando, elogiando muitíssimo a sua apresentação. Eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma informação alguma pergunta para a doutora Thais. Se não, eu pergunto para o doutor Michel e o doutor Moreto se querem falar alguma coisa antes da gente terminar. Doutora Thais, parabéns pela apresentação, né? Você sabe que nós somos do CTT de DCBs, né? Mas eu queria comentar sobre o título. O título da sua apresentação é Rumo ao Centenário, né? Eu estava esperando que você iria apresentar um planejamento de festividades comemorativas do primeiro Código Farmacêutico, da sua relevância para a sociedade brasileira quando ele foi instituído, e dos heróis que nós tivemos, né, que junto com o Rodolfo Albino editou a primeira farmacopeia. A propósito, a Anvisa tem algum planejamento para comemorar essa efeméride? Excelente colocação e realmente muito obrigada por todas as contribuições que o senhor dá à farmacopeia brasileira, né, já a longa data. Esperamos continuar contando com o senhor por outra longa data. Muito obrigada desde já. Porque a minha vontade era realmente chegar aqui e comentar sobre as comemorações. Como eu não recebi ainda algumas confirmações, eu não poderia afirmar algo que lá, às vezes, no futuro eu não consigo entregar. Mas o que eu posso compartilhar com o senhor e com todos os demais participantes desde agora, estamos já estruturando e planejando o nosso orçamento do ano que vem, por exemplo. Então, um dos eventos que estamos, sim, discutindo a viabilidade e pessoalmente, né, e junto também com a minha gestora direta, que é a Graziella, que é também uma ávida defensora da farmacopeia brasileira, eu preciso reconhecer todo o apoio que ela nos dá. A nossa proposta é retomarmos no ano que vem como se fosse um encontro anual de todos os membros, de todos os CTTs, um encontro anual, né, de todos os colaboradores da farmacopeia brasileira, que eu sei que esse encontro já existia, era realizado no passado, então seria um encontro presencial na Anvisa, muito provavelmente ao final do ano que vem. Eu sei que o ano que vem, 2023, não ainda estaremos falando do centenário, mas é um evento, é uma iniciativa que, de fato, estamos buscando autorização para o orçamento. A minha intenção, a nossa, vou dizer também em nome da Graziella, que ela tem nos apoiado bastante, voltarmos com esse evento presencial no ano que vem e, de fato, voltarmos a estabelecê-lo de forma anual. Logo,
para a comemoração do centenário, passaríamos sim a contemplar um evento em reconhecimento ao compêndio, ao centenário. Então, não trouxe em si, falando vamos ter o evento, porque é uma questão de orçamento, é uma questão que estamos discutindo, mas já temos apoios da nossa gestão. Então, estamos caminhando nessa direção, doutor Moreto. Obrigado. Eu que agradeço. Não sei se há mais alguma pergunta. Se não, nós vamos... Acho que tem do Batistoso. Eu não estou vendo... Eu uma mão levantada do Batistoso mesmo. Ah, é? Então tá bom, vamos ver. Isso, eu queria dar os parabéns à doutora Thais e pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente tirar uma fotografia. Muito obrigada. E eu agradeço todas as felicitações e carinho que eu recebi de vocês, de todos, e no chat também. Muito obrigada. Preciso de mais câmeras abertas. Eu estou sorrindo, eu não sei quando vai tirar a foto, na dúvida eu já estou sorrindo. Eu aviso quando. Obrigada. Mais algumas câmeras abertas. Ótimo, mais um pouquinho. A gente precisa para o nosso relatório de atividades. Né, Laura? Então, vamos lá. Eu vou tirar a foto. Sorriam. 1, 2 e já. Eu acho que já deu. Perfeito, muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo evento excelente. Uma salva de palmas. Vamos botar com a Thais. Excelente, muito obrigado, Thais. Eu que agradeço a oportunidade. Então, a semana que vem teremos outra apresentação, já para deixar comunicado, né, que nós teremos outra apresentação, que é o desenvolvimento de competências para o farmacêutico do futuro, experiência da farmácia universitária da USP, com a doutora Patrícia Mello Aguiar. Então, até a semana que vem. Para todos, muito obrigado pela presença de todos que aqui estiveram, a doutora Thais em especial. Eu que agradeço. Até breve. Parabéns, Thais. Boa noite, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.